Olá, espectadores da meia-noite. Hoje nós teremos um vídeo sobre a lenda do sucuriju e também teremos um vídeo sobre uma soltura de uma serpente do tipo jiboia, feita por um colega meu e por mim, no Parque Natural Municipal Bosque da Barra. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá para o vídeo então. Sejam bem-vindos, espectadores da meia-noite. Olá, meu nome é Paulo Gênesis e nós estamos no canal Mistérios da Meia-Noite. O tema de hoje é um tema que talvez vocês já devam ter escutado em alguns locais. Nós vamos falar hoje sobre a serpente gigante da Amazônia. Ah, mas Paulo, o que tem de misterioso nisso? Aí, o que nós vamos falar? Nós chegamos à conclusão de que existe uma lenda na Amazônia, de uma serpente chamada sucuriju. Essa sucuriju, na verdade, é uma lenda muito antiga da Amazônia. As tribos indígenas amazonenses falam sobre essa lenda e também os moradores da região normalmente tratam da existência de uma serpente com cerca de 20 até 40 metros de comprimento. Como a gente sabe, na natureza nós temos algumas serpentes que conseguem atingir tamanhos grandes, mas nem tanto assim. O tamanho de uma serpente na natureza vai variar de acordo com a 5, 6 metros de comprimento no máximo. Mais do que isso não existe com facilidade na natureza. Se eu não me engano, o registro de maior serpente que já existiu foi uma sucuri que existiu, foi uma sucuri de 10 metros de comprimento. Esse foi o maior registro já existente. Agora, para a gente falar que existe uma serpente de 20 até 40 metros de comprimento, já fica um pouco mais complicado. Então, qual é a proposta desse vídeo? Nós vamos conversar um pouco de forma científica e analisar um pouco então essa mitologia, o que pode ser lenda, o que pode ser verdade de tudo isso que é falado, Bom, sabendo que todas as serpentes gigantes que existem na natureza, elas são da família Boide. A família Boide tem como representantes mais conhecidos tem a Piton Cebi, ou a Piton africana, que todo mundo conhece. Normalmente as pessoas até criam. Temos a Sucuri eunectes, que no caso é a nossa brasileira, da Amazônia, a sucuri amazonense. E no Rio de Janeiro aqui, como eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho que botar um representante daqui de Boídio grande também, que é a boa constricto, que é a nossa querida jiboia. A jiboia, ela não é tão grande igual as duas anteriores. Ela pode crescer até os seus 3 metros de comprimento no máximo, assim. Mais do que isso, é também muito difícil de ser encontrado na natureza, certo? Bom, para falar desse tema, primeiro nós vamos aos fatos. Mas antes de chegarmos aos fatos, tenho que lembrar vocês de que a ideia de uma serpente gigantesca, com essas proporções enormes, é tão desconhecida da ciência que o curador do zoológico do Bronx, em Nova York, o Raymond L. Ditmore, ofereceu $1000 para quem conseguisse relatar uma serpente de tamanhos absurdos, ou seja, mais de 12 metros. Você foi lá relatar alguma coisa? Tem recompensa, $1000. Ninguém foi. Então, fica ainda complicado da gente saber se isso é verdade ou é mentira. Vamos agora, então, para os fatos. Vamos lá. Vamos começar falando, então, dos romanos.
a 241 até 264 a.C. A gente já tem relato de serpente gigante, né? Aconteceu durante a Primeira Guerra Púnica de Roma. Roma estava em guerra com Cartago, né? Que é onde hoje em dia se localiza Tunis, na Tunísia. E o que aconteceu? Durante a sua progressão, né, por Cartago nas linhas inimigas, precisava-se atravessar o rio Bagrado, certo? Que também é chamado de Medjarda. E sob o comando do capitão Marcos Atílios, certo? Os romanos tentaram atravessar esse rio para conseguir avançar sobre as linhas inimigas. Mas aconteceu um grande problema. Chegando na metade do rio, uma serpente de proporções enormes, segundo relatos da época, dizem que media cerca de 37 metros de comprimento, se levantou das águas e tentou atacar um dos seus homens, fazendo então com que todos esses voltassem correndo para a margem. Mas aí o que aconteceu? Sabiamente, Marcos leva o seu pelotão todo rio abaixo para tentar atravessar em um outro ponto, longe da serpente. Eles perceberam que a serpente não estava seguindo eles e tentaram atravessar o rio novamente. Só que ao chegar na metade do rio, aconteceu o que todos nós já esperamos. A serpente de novo aparece e dessa vez acaba mordendo um dos seus homens e afogando nas águas do rio Bagrada. Vamos lá. E aí o que vai acontecer depois disso? Toda vez que um homem tentava passar para atravessar o rio, a serpente atacava novamente e afogava o homem, o soldado de novo do Marcos, nos rios da região. Vamos lá, vamos analisar já por aí. Como eu disse para vocês, a família Boíde, né, que nós temos as pitons, que é a principal serpente da África. Nós temos a sucuri aqui da Amazônia, né, a jiboia. Essas serpentes, elas conseguem se alimentar e digerir sua presa com tanta facilidade e ferocidade? Eu acho que não. Na verdade, essas serpentes, elas demoram muito depois que pegam a sua primeira presa. Então, já fica um errozinho nesse primeiro relato, né? Por quê? Não é que nem a gente vê nos filmes, né, da Anaconda, lá, né, aquela serpente que vai, come o primeiro indivíduo, daqui a pouco ela já ataca o segundo. Isso não acontece bem assim na natureza. Então, já fica com esse relato aí, já com uma falha biológica sobre isso, né? Bom, mais pra frente então, já no ano de 1959, né, o piloto coronel Remy Van Lierde, ele estava sobrevoando de helicóptero, né, a cidade de Katanga, onde fica, hoje em dia, a República Federativa do Congo. Bom, ele relata, por meio de até mesmo de fotografias, como vocês podem ver aí, uma serpente de 15,5 metros. Será que nessa foto aí a serpente tem 15,5 metros, pessoal? Dá uma olhada aí. Na verdade, esses relatos de fotos pode ser muito enganoso devido à jogada de câmera, né? Você pode fazer uma proporção que não é a verdadeira. Por exemplo, quando nós fazemos assim e colocamos uma estátua de mais de 30 metros de altura na palma da nossa mão, ela parece que é pequenininha, mas na verdade é porque ela está distante. A mesma coisa poderia ter sido feita com essa imagem, até porque não é uma imagem com alta resolução, também devido aos filmes da época, né? E não temos então como comprovar que se ela tinha realmente 15,5 metros. Bom, galera, agora no Brasil. No Brasil, nós temos a lenda, então, como eu falei desde o início do vídeo, e é o tema desse vídeo, que é o sucuriju. O sucuriju, então, como eu disse para vocês, é um monstro de 20 a 40 metros de comprimento, e seus primeiros relatos surgem em 1907, no Acre. Tá? O tenente-coronel Percy Fawcett, certo, atirou em uma dessas serpentes
no rio Abunã. O rio Abunã é esse que vocês estão vendo aí na foto. E ele diz e afirma que, na verdade, a serpente possuía 18 metros, 9. Ou seja, uma serpente enorme, né? Quase 20 metros, como dizem nos relatos do Sucuriju. Mais à frente, nós temos, no dia 22 de maio de 1922, o padre, né, Victor Heinz, da cidade de Óbidos, de Portugal, ele afirma que, navegando pelo rio Amazonas, ele percebeu uma serpente com cerca de 24,5 metros, enrolada em uma árvore. Ele diz que a serpente não tentou atacar, mas ele calculou esse tamanho pela distância que ele estava da serpente e de acordo com as suas dobras, certo? Na árvore, que dava 3 voltas e meia na árvore, segundo ele. Mais à frente, esse mesmo padre, no dia 29 de outubro de 1929, né, ele, no Pará, à meia-noite, afirma que durante a sua estadia lá, percebeu várias serpentes, mas nenhuma tão grande quanto a que ele estava de canoa com os seus colegas de trabalho. Durante a meia-noite, ele percebeu que uma serpente de proporções enormes nadava próximo ao barco, só que ela nadou na direção oposta, não deixando nenhum deles em risco. Certo? Bom, o próximo relato, eu acho que é um dos mais interessantes, tá? Que realmente teve o que a gente pode se dizer de registro, já que os outros, todo o registro que se tinha ficou só nas falas. A gente não tem nenhum registro, que é uma coisa muito estranha, né? Porque se você vê uma serpente desse tamanho, atira numa serpente desse tamanho e mata uma serpente desse tamanho, você não leva nenhum troféu para casa, nem uma pele. A gente sabe que peles de serpente são muito valiosas, né? E nenhuma presa, nada. Bom, vamos lá. O último e mais importante relato agora. Em 1937, no alto do Amazonas, tá, existe o Forte Abunã, certo? Do Exército. Esse forte é um forte conhecido da região e, na verdade, durante a noite, guardas perceberam que vinha um barulho de dentro de uma das tendas. Quando se aproximaram, viram uma serpente, segundo relatos dos militares da época, pesando cerca de 1 tonelada. Gente, 1 tonelada é muito peso, quase o peso de um carro. E ela foi assassinada por meio de tiros de fuzil e metralhadora. Precisaram dar mais de 30 tiros nessa serpente para ela conseguir morrer. Muito estranho, não é? Porque, na verdade, uma serpente tão grande, ela teria grandes propensões a não se mover tanto, a ponto de querer atacar os fuzileiros e soldados da região. O que acontece com ela, então? E disseram ainda que ela conseguiu quebrar uma parede, depois, enquanto lutava com os soldados. Também um relato muito esquisito. Agora nós vamos falar um pouco, né, do que significa dizer que essas serpentes são tão perigosas. Como que uma serpente, então, da família Boide consegue atacar pessoas? As serpentes da família Boide atacam pessoas com sua mordida. Elas possuem veneno? Não possuem veneno. Elas não possuem presa inoculadora de veneno. Todas elas são áglifas. Certo? E, na verdade, como que elas matam as suas presas? Elas matam as suas presas por constricção. Daí o nome científico da jiboia, boa constrictor. A constricção é, na verdade, a forma onde a serpente se enrola na sua presa e mata a sua presa por sufocamento e quebrando seus ossos, engolindo então a presa inteira.
Vocês acham que isso é rápido? Ela pode se tornar então um monstro tão rápido assim? Na verdade isso não é rápido. Ela vai demorar muito tempo para conseguir digerir que seja um ser humano. Certo? Então a gente tem que pensar um pouco, né? Bom, vamos falar agora das possíveis explicações, né? A primeira explicação, tá? Ela ainda é um pouco especulativa, ela não está no campo da ciência, mas a gente poderia dizer que, na verdade, essas serpentes relatadas aí, na verdade seria uma serpente extinta, cujo nome era Titanoboas cerrojonensis. Nesse caso, essa serpente, gente, o que acontece com ela? Ela foi uma serpente que existiu realmente. Como vocês podem ver aí, esse aí é um fragmento do vídeo do Smithsonian, do pré-lançamento da amostra da serpente, da Titanoboa, lá no museu. Tá, do Smithsonian. O link vai ficar na descrição. E, na verdade, essa serpente ela é datada do Paleoceno e ela foi extinta há 60 milhões de anos atrás. Galera, 60 milhões de anos atrás. Quase na mesma época dos dinossauros. Os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Então, é basicamente a mesma possibilidade de você encontrar um dinossauro vivo, quase, né? Então vamos pensar, se a Titanoboa tem esse tamanho, pode chegar a 20 metros, né? A 40? 40? Não. Mas uma Titanoboa gigante poderia chegar aos seus 20 metros, sim. Possível. Bom, vocês acreditam que isso seja realidade? Vocês acreditam que o que o padre viu, que aquele piloto do helicóptero tirou foto, é real? É basicamente essa serpente? Isso existiu de verdade? Bem possível que não, né? Vai entrar na mesma coisa o monstro do Lago Ness e outros monstros que eles dizem que foram extintos, que na verdade ainda sobrevivem. Assim como você vê em muitos documentários, né, sobre o Megalodon, que é um tubarão gigante, né? É a mesma coisa. Então, uma das hipóteses seria a Titanoboa. Mas é real? Não sabemos. A ciência não pode comprovar isso. Nunca foi encontrado nenhum espécime de Titanoboa fora do Paleoceno, certo? Agora, a outra hipótese. O que poderia ser? Uma serpente menor, é óbvio. Na verdade, o que aconteceu? Muitas vezes, quando uma pessoa se depara com uma sucuri ou uma pito, a pessoa fica extremamente assustada, seja por fobia de serpente, né? Ou então porque tem histórico na família, relações com a religião, como no caso do padre, né? A serpente ela é vista como o anticristo, ela é vista como o mal. Na verdade, isso gera muito medo nas pessoas. E assim como todo pescador, né, todo o ponto, o que as pessoas tendem a fazer? Aumentar o tamanho da coisa. Então, na verdade, qual é a principal explicação disso, pelo menos na minha opinião? Que era uma serpente bem menor do que 20 a 30 metros, ou 37, igual alguns dizem, né? Na verdade, era uma serpente bem menor, e eles se depararam com essa serpente, ficaram com muito medo, e pensaram que a serpente era muito maior do que o normal. Então, galera, é com esse vídeo que a gente termina aqui o nosso bloco de explicações. Bom, agora nós estamos soltando uma jiboia aqui no Bosque da Barra. Nome científico Boa Constrictor. Ela tem aproximadamente 2,10 metros. Está sendo solta agora por Alex e por mim. Agora vai andar mais rápido.
aí que ela tá tentando procurar uma árvore, já pra se esconder da gente. E no próximo vídeo eu já vou estar trazendo para vocês um outro tema. Ainda não pensei direito no tema, mas vai ser bem interessante também. E vou trazer um pouquinho do que seria o resultado desse vídeo aqui. Vou trazer um quadro, já pintado por mim, sobre o que seria uma titanoboa ou o suposto sucuri-ju. Espero que tenham gostado. Like no vídeo se gostou, compartilhe com seus amigos e sempre se lembre de ativar o sino para receber as notificações, tá ok? Obrigado, tchau, tchau.